Como é que é utilizar o iPhone 5C mais de 10 anos depois do seu lançamento? O iPhone 5C foi lançado lá em setembro de 2013 como uma opção mais barata para aqueles que não tinham como gastar tanto dinheiro assim no carro-chefe, que era o iPhone 5S. Como é que eles conseguiram baratear esse aparelho? Basicamente era um iPhone 5 com uma carcaça até mais simples, agora toda plastificada. Para quem não conhece a ficha técnica do iPhone 5, eu vou repassar rapidamente a ficha técnica desse aparelho aqui. Começando pela sua tela, temos um display de 4 polegadas, resolução ali um pouco inferior a HD, IPS LCD. Aqui a gente ainda tinha o botão tradicional do Home, sem nada de Touch ID ou impressão digital. E temos, como eu disse, essa construção toda em plástico, com uma grande variedade de cores que você tinha como escolher naquela época. No quesito de desempenho, a gente tem o processador A6 da Apple, atrelados a 1 GB de RAM, 8, 16 ou 32 GB de armazenamento interno. No quesito de câmeras, 8 megapixels, abertura 2.4 atrás e 1.2 megapixels na frente. Bluetooth 4.0, Wi-Fi apenas 2.4 GHz e iOS 7.0 de fábrica concluem a ficha técnica, além da sua bateria de 1510 mAh. Com relação à experiência de utilizar esse aparelho agora quase em 2024, eu vou começar ali pelos pontos fortes, ou melhor, ponto forte. A câmera traseira com certeza é o item que mais envelheceu bem neste aparelho, mesmo com os modestos 8 megapixels. Se você tiver em condições de iluminação legais, lá em áreas externas, de dia e etc, ainda dá para fazer fotos muito bonitas nesse aparelho. Só não espere que essa capacidade vá se manter se você ali for mesmo para um ambiente interno em que a iluminação não é ideal, vai começar a ter ruído na foto consideravelmente, dá para notar mais a idade. Infelizmente não é bem possível dizer o mesmo na câmera frontal, ela não tem as mesmas habilidades da câmera traseira e ela é bem simples hoje em dia, com novamente apenas 1.2 megapixels. Por mais que seja bem pequena, a tela é sim de boa qualidade. E por mais que eu não vá dizer ali que ela é um ponto forte, com certeza não é um ponto que impacta tanto assim quanto os outros pontos fracos que eu vou dizer daqui a pouquinho. Ela possui ali a mesma densidade de pixels que um iPhone SE 2022 tem, ali por volta dos 300 e poucos pixels por polegada. Essa densidade de pixels ali é alto o suficiente para você não conseguir visualizar os pixels a uma distância razoável da tela. Também não é maravilhoso, não é uma resolução de tela alta o suficiente para você poder assistir vídeos de alta definição no YouTube nem nada do gênero, mas não é uma tela ruim, só é pequena e antiga. Passando então para os pontos fracos de fato, os pontos que mais marcam a usabilidade de forma negativa. Começando ali com o desempenho. Como eu disse, esse aparelho é basicamente um iPhone 5 numa carcaça mais bonitinha de plástico, o que significa que a gente tem o mesmo processador A6, que tem a arquitetura apenas 32 bits. Temos que lembrar que ali em 2013 o iPhone 5S já contava com a arquitetura nova 64 bits, e por mais que isso possa não parecer tanta diferença assim, faz uma tremenda diferença. O processador envelheceu muito pior do que o seu irmão que foi lançado ali na mesma época em 2013. Quando a gente vê ali em benchmarks, o aparelho pode vir até 50% mais lento do que um outro aparelho que foi lançado na mesma época, literalmente no mesmo dia. E agora, quando a gente lembra que até mesmo o 5S é um aparelho devagar e lento atualmente, você já imaginou esse aparelho aqui então? Temos que lembrar que a Apple tem sim essa questão da interface bem enxuta. Então no quesito de lentidões ali que você for notar na interface, não vamos ter tantas lentidões assim quanto a gente poderia esperar de um processador tão antigo. Mas qualquer coisa que você vá tentar realizar fora ali da tela inicial do aparelho, você vai perceber sim com uma rapidez muito grande o quão devagar esse aparelho se sente hoje em dia. Mesmo que você abra qualquer aba na internet, dá para perceber que o aparelho sim tem que lutar para conseguir carregar a página.
E por falar em aba da internet, a maioria das coisas que você vai fazer nesse aparelho vão ter que ser através de uma aba no Safari. Isso porque o aparelho tá com um software extremamente defasado. Por conta de ter ali o mesmo chipset do iPhone 5, ele parou de receber atualizações na mesma época que esse outro aparelho, o que significa que ele foi lançado no iOS 7 e recebeu apenas até o iOS 10. E esse iOS atualmente não é suficiente para rodar mesmo os aplicativos mais básicos do cotidiano. WhatsApp, esquece. Esse aparelho já não é mais suportado pela empresa. Facebook, Instagram, Spotify, qualquer aplicativo do Google, nada vai funcionar nesse aparelho. Qualquer aplicativo mesmo vai ser difícil de você encontrar que ainda suporte. É importante mencionar que sim, existem algumas maneiras de você poder driblar essa limitação via software. Se você já utilizou algum outro iPhone com a mesma Apple ID, é possível sim que você ali na Apple Store consiga instalar aplicativos que tecnicamente não seriam suportados mais pelo aparelho, mas esses aplicativos vão ter que rodar ali em uma versão mais antiga e por vezes, mesmo assim, o aplicativo, por mais que instale, não vai funcionar normalmente. E se funcionar, provavelmente vai ser uma versão bem antiga que vai estar faltando um monte de função atual. Infelizmente não tem como saber ali a saúde da bateria precisamente, já que apenas a partir do iPhone 6 foi possível fazer esse cálculo. Mas olha, esse aparelho aqui tá sim com uma bateria bem degradada visualmente, já que dá até para ver que o aparelho está um pouco torto, devido ali provavelmente a bateria já estar um pouco estufada, o que é muito comum em aparelhos já tão antigos assim. Mas eu posso dizer que esse aparelho tá mais ou menos desse mesmo jeito já faz 2 anos, quando eu primeiro adquiri esse aparelho, lá em 2021, para testar. Ainda assim, o aparelho ainda consegue ali uma horinha e um pouco mais fora da tomada. De qualquer forma, pelo menos adquirir uma bateria para substituir é relativamente fácil e barato. Passando então para conclusão. É difícil de recomendar um aparelho como esse, exatamente por conta de não ter muito como encontrar um possível uso que ainda seja interessante para esse iPhone. Em 2022 eu fiz um vídeo comparando esse aparelho aqui com o iPhone 5S e já naquela época já dava para ver as limitações do iPhone 5C. Hoje em dia, um ano depois, essas limitações apenas cresceram. Então você poderia até imaginar, poxa, então pelo menos o iPhone 5S ainda dá para recomendar para um uso leve, já que ele talvez não sofra tanto com as mesmas limitações desse aqui. De fato, ele recebeu até o iOS 12 e tem sim alguns bons aplicativos que ainda funcionam no iOS 12, como o próprio WhatsApp, mas não muitos também. Instagram, Facebook de novo, qualquer aplicativo do Google, novamente nada de funcionar no iPhone 5S. Ou seja, também não dá para recomendar ele atualmente. É ainda mais difícil de recomendar qualquer um desses dois aparelhos quando a gente lembra ali a respeito do iPhone SE 2016. O iPhone ali, podemos até dizer um mini iPhone 6S, já que ele tem um processador do 6S no corpo do 5S. Eu fiz um vídeo mais completo a respeito desse aparelho aqui recentemente, se você tiver a fim de saber. Mas além disso, o aparelho recebeu até o iOS 15, ou seja, nada de limitações de software no caso desse aparelho aqui. Ele ainda está funcionando todos os aplicativos que você puder imaginar. Ele ainda está recebendo inclusive atualizações de software de segurança normalmente. E também tem uma câmera traseira bem melhor, além do desempenho ali por volta de o dobro do iPhone 5S. Custos? Eu encontrei esse aparelho aqui por R$100 ali na Level Micro e ele acompanhou 3 meses de garantia e nota fiscal. Mais ou menos o mesmo preço que eu paguei pelo 5C lá em 2021. Ou seja, 5C e 5S não dá para recomendar, infelizmente, hoje em dia. Se você tiver a fim de um aparelho pequenininho e etc., eu sugiro muito mais o iPhone SE 2016, porque pelo menos assim você não vai ter uma experiência tão limitada atualmente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vejo vocês na próxima.